As consequências dos pecados. Vamos ler no livro de João, capítulo 8, versículos 23 ao 52, e dizia Jesus para os judeus: Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, por isso eu falo para vocês que morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem é você? Então Jesus lhes disse: Eu já falei desde o princípio para vocês, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que ele falou para mim, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava de Deus. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos que acreditavam nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Nunca servimos a ninguém, como você fica falando? Sereis livres. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu falo para vocês que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Contudo vocês querem me matar, porque a minha palavra não entra em vocês. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vocês fazem o que vocês viram diante do Pai de vocês. Versículo 40. Vocês querem me matar, eu só falo a verdade para vocês. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe: Nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não entendem a minha linguagem, porque vocês não querem ouvir a minha palavra. Vós tende por pai ao diabo, e vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala o que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu falo a verdade, vocês não creem? Quem de vocês me convencem do pecado? Eu falo a verdade para vocês, e vocês não creem. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque vocês não são de Deus. Versículo 50. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade eu falo para vocês que, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. No versículo 24, Jesus deixou bem claro para os pecadores que, se vocês não creem em mim, e também em me obedecer, vocês irão morrer nos pecados que vocês praticam. Os pecadores não quiseram aceitar o que Jesus dizia. Quem você pensa que é? Praticamente eles estavam dizendo para Jesus assim: cuida da sua vida, vem querer ensinar para a gente o que é que tem que fazer. O que é isso? Deus é nosso Pai, já temos uma religião, vem querer ensinar o que temos que fazer. Nós guardamos o sábado, você Jesus, não guarda o sábado. Jesus, você tem demônios, você é um pecador. E ainda quer ensinar a gente, cuida da sua vida. No versículo 31, Jesus dizia para os que acreditavam nele: Se vocês continuarem a obedecer o meu evangelho, vocês serão meus discípulos de verdade. Vocês irão conhecer a verdade do meu evangelho, e a verdade do evangelho irá libertar vocês. Jesus disse que quem obedece o verdadeiro evangelho dele, esse é o verdadeiro discípulo dele. Jesus não disse que quem crê que ele existe, ou quem jejua bastante,
o quem fala bastante glórias a Deus e aleluias. Jesus disse que, quem obedece ao verdadeiro evangelho dele, foi liberto da escravidão dos pecados. Os pecados trazem tristezas para a alma, também depressão. É impossível se libertar da escravidão dos pecados por conta própria. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, quais serão as consequências dos pecados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Os pecados irão se acumulando na alma humana, até que as consequências dos pecados chegam. Não é só a morte espiritual, a morte do corpo chega também. Depois da morte se chega ao inferno, 100% de certeza. Não adianta não crer na Bíblia, isso vai acontecer para todos os que se recusam a abandonar os pecados, não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus. Preferem dar vazão aos prazeres carnais que desagradam a Deus. A própria pessoa se condena a ir morar no inferno depois da morte do corpo. A vida não se termina no cemitério. A segunda vida se começa para a alma que sai do corpo morto. A alma é imortal. Não adianta não crer no que Jesus disse. No versículo 43, Jesus disse para os pecadores: porque vocês não querem ouvir a minha palavra, vocês falam que Deus é o pai de vocês. O pai de vocês é o diabo. Vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o começo do mundo. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade no diabo. Ele é o pai da mentira. Para quem não acredita que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo. O próprio Jesus Cristo disse que, quem não obedece ao verdadeiro evangelho dele, é filho do diabo. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, também ele é o pai do pecado. Foi ele que inventou o pecado no jardim do Éden, quando ele fez o Adão pecar, desobedecendo a Deus e obedecendo ao diabo. O próprio Jesus disse que, quem vive na prática dos pecados, não é filho de Deus. Os que não obedecem o verdadeiro evangelho de Jesus, são criaturas de Deus. Para se tornar um filho de Deus é só através de Jesus Cristo. Tem que se arrepender dos pecados, tem que se confessar para Jesus Cristo, tem que se batizar do jeito que Jesus mandou fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, foi Jesus que falou essas palavras: quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Procure uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou fazer. Jesus não mandou batizar bebê, bebê não tem pecados para se perdoar. Virou moda dizer assim, não pode julgar ninguém. Pecados todo mundo tem. O próprio Jesus disse: morrereis nos vossos pecados. Isso irá acontecer com os que não querem abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus. Quem é virgem tem que casar virgem. O que é isso? Não pode ter vícios. Tem que abandonar a crença em deuses feitos de gesso. O que é isso? Os deuses feitos de gesso são tão bonzinhos. Eles não exigem nada, pode-se pecar à vontade. Eles não falam nada, eles não veem nada, eles não ouvem nada. Agora os mandamentos de Jesus são pesados demais. Isso é o que muitos moradores do inferno pensavam quando estavam vivos na terra. Nesse exato momento os moradores do inferno estão arrependidos pela péssima escolha que fizeram. Desprezaram o verdadeiro evangelho de Jesus.
ficaram escondidos em religiões humanas que não exigem nada, onde tudo pode. Acham que só crendo que Jesus existe irão escapar do inferno. Prezado ouvinte, ponha em prática na sua vida tudo o que você ouviu nessa pregação. Leia na sua Bíblia os versículos que você ouviu. No dia do seu julgamento, não vai adiantar você dizer que você não sabia o que teria que fazer para se escapar do inferno. Não creia no que os falsos profetas ensinam. O inferno existe sim. Jesus falou assim do inferno. No inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. Nesse canal tem vários vídeos de simulações de como é o inferno por dentro. Assista. Você sabe que este canal tem poucas visualizações, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não querem ouvir a verdade do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, não se importam para onde estão indo, aprendem errado, ensinam os filhos errado. Para ir morar no céu tem que haver renúncias dos pecados, para ir morar no inferno é muito mais fácil. Pode-se pecar à vontade, quanto mais pecados é melhor. A porta do inferno é muito larga, porém não tem saída. Caiu no inferno já era. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Garanta um lugar no paraíso de Deus.